Salve, gente linda! Não priemos cânico, porque um dia ainda voltaremos com as aulas presenciais na escola. Mas enquanto estamos neste isolamento domiciliar, eu, DX, professor de arte da Baixada Santista, gostaria de apresentar para vocês o resultado divertidíssimo de um questionário respondido por dezenas de colegas sobre essa situação de salas virtuais e trabalho remoto. Minha investigação teve início com a criação de um formulário na sexta-feira, 22 de maio, cuja divulgação em grupos de professores de arte no Facebook e WhatsApp obteve o total de 44 participantes, sendo 9 colegas da Baixada Santista, outros 19 do estado de São Paulo e os demais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o meu amado Paraná. Ao todo, eles lecionam para 589 turmas, o que dá uma média aproximada de 13 turmas por docente, sendo que a professora com menos turmas possui 3, enquanto o maior número foi de 33. 33! Não sei se é sacanagem esse número, mas eu nunca pretendo cuidar de 33 diários de classe. Deus me livre deste inferno. E indo das chamas para a nuvem, na aplicação de atividades online, a maioria dos docentes utiliza o Google Classroom como plataforma, seguido por WhatsApp e Facebook, havendo ainda menções a sites, blogs, YouTube, Zoom, Academic e ITL e também a ausência de qualquer uma dessas. Quando perguntei sobre o suporte para lidar com essas ferramentas, os que não foram auxiliados justificaram que estão iniciando as aulas remotas agora, ou já utilizavam o Facebook da escola anteriormente. Já o suporte ruim se deu nos casos em que a escola é despreparada e não tem estrutura para oferecer formação. A utilização de equipamentos particulares, que muitas vezes não são adequados, foi assinalada por um professor que considerou o suporte regular, enquanto outros destacaram que estão tentando fazer o máximo, aprendendo juntos, se ajudando, tirando dúvidas por meio de videoconferências e às vezes tendo o apoio da coordenação no envio de atividade para alunos, principalmente para os que não têm acesso à internet ou até mesmo celulares. Para determinada colega, este regime é um absurdo e estamos indo longe demais ao legitimarmos essa mentira. Afinal, sobre a dinâmica do trabalho remoto, a maioria dos participantes se encontram insatisfeitos, alegando que mesmo quando a plataforma funciona adequadamente, a dinâmica não alcança todos, causando a famigerada exclusão. Além disso, aqueles que possuem acesso participam pouco e não retornam às atividades propostas, com exceção dos estudantes interessados. E fora a falta de maturidade e comprometimento por parte dos discentes, a ausência de um ambiente adequado para o estudo domiciliar e do apoio e incentivo da família, há ainda a pressão psicológica devido ao risco de contrair a Covid-19. E de nossa parte também, inclusive no que diz respeito à falta de recursos, familiaridade e qualificação para o uso das tecnologias, o que nos causa uma sensação de impotência e de que a aprendizagem não está acontecendo, pois em arte necessitamos de uma dinâmica presencial e a impressão de textos e exercícios ou a proposição exclusiva de trabalhos escritos nunca serão suficientes. Contudo, aqueles que se declaram satisfeitos justificaram que o começo é difícil e a fase de adaptação ainda prevê muita dor de cabeça pela frente, embora alguns tenham dito estarem felizes e orgulhosos de receber as atividades dos adolescentes apesar das dificuldades. E por mais que uma colega tenha elogiado as aulas transmitidas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, outra se queixou que as aulas presenciais são indispensáveis, pois o regime remoto deixa brechas e que há diversos pais desorientados em relação a informações básicas como nome de professores, série ou turma que os filhos se encontram. Entre aqueles que estão muito satisfeitos, uma alega que a rede de ensino disponibilizou o notebook para todos e agora iniciarão o regime remoto em junho. Já outra se orgulha de ter feito suas próprias apostilas de maneira autodidata, já que não teve orientações da supervisão. E aquilo que deixou os professores muito insatisfeitos, além do despreparo do país para lidar com a pandemia, foi novamente a falta de acesso à internet por parte dos estudantes ou o desconhecimento de como utilizá-la corretamente quando estes a acessam, se tornando uma mentira colossal considerar possível o ensino público online de modo definitivo.
Não é à toa que a grande maioria dos professores não substituiria a prática presencial pela educação à distância, pois, além da exclusão já mencionada, nenhuma sala virtual se sobrepõe a um ambiente escolar. A falta de assistência aos discentes excluídos torna a modalidade injusta e os baixos rendimentos dificilmente serão combatidos como no acompanhamento presencial, ainda mais no que tange o componente arte em suas múltiplas linguagens que demandam presença, pessoalidade, contato humano, diálogo, sinergia e afetividade. Até mesmo a bagunça diária torna as aulas presenciais insubstituíveis. Outra colega revelou que a saudade da presença deles está a matando. Ai, que fofa. Quem que é a masoquista? Quem que é a masoquistinha mais linda dessa escola? Quem que é? É você. É você sim, é você. E na contramão, temos aqueles que topariam a substituição no caso de haver condições justas, maturidade e acesso de qualidade a todos, e também os que sugerem uma substituição parcial, por exemplo, nas reuniões pedagógicas, HTPC, ATPC, HI, etc. No que diz respeito aos alunos sem acesso aos ambientes virtuais, as medidas que estão sendo tomadas pelas unidades escolares, em sua maioria, são de impressão de atividades para retirada ou envio às casas, havendo também contato via telefone e redes sociais. Há, contudo, instituições que ainda estão no período de adaptação e outras que simplesmente não se adequaram à situação. Por mais que estejamos ansiosos ou receosos diante desse problema, é um direito do estudante que a escola determine estratégias de atendimento, como um plantão de entrega de materiais, atividades ou conteúdos impressos, livros didáticos e apostilas em horários combinados para se evitar aglomerações. Há também quem se prontifique a entrar em contato e levar os materiais impressos aos domicílios, porém a falta de momentos para sanar dúvidas ou de ferramentas para pesquisa tornam estes recursos insuficientes. Outras queixas apresentadas pelos professores são referentes ao acúmulo de atribuições, aos excessos de burocracia e cobrança, às faltas de internet, equipamento, suporte, interesse e o descaso com o componente arte, inclusive de gestão e colegas dos demais componentes curriculares. Ainda assim, a maior quantidade de queixas envolvem alunos, desde as doces preocupações com o atendimento dos excluídos até os amargos xingamentos que ouviram daqueles que sempre reclamam por ter que responder lição. Só que são essas atividades que supostamente compensarão suas ausências neste período de isolamento. E isso complica na medida em que não atingimos quem mais precisa, que são aqueles que não entendem de computadores, celulares, internet, e-mail, anexo, Word, app, simplesmente porque não foram ensinados ou não possuem esses recursos. Diferente de quem tem acesso, mas resolve os exercícios tudo errado. Não se dão ao trabalho de ler o que está escrito, não sabem interpretar texto, coisas que não aconteceriam se eles tivessem, vamos supor, sei lá, 6 aulas de língua portuguesa na semana. Porque com 6 aulas na semana, só não aprenderia a ler, interpretar, escrever quem fosse vagabundo mesmo, não é? Credo, professor, não fala assim. Falar o quê? Dos vagabundos? Ai, esse não é um termo adequado para um professor. Os pais vão reclamar. Já que entramos neste assunto, quem também tem se queixado são eles, os pais e demais responsáveis, por causa das dificuldades de acesso à internet, às plataformas, a materiais de arte e principalmente pelo excesso de atividades. Mas papai e mamãe têm que entender que no período regular os adolescentes têm 5 e às vezes 7 aulas por dia e que por não estarmos em férias, as atividades não são para serem realizadas somente quando voltarmos do confinamento. É necessário que as famílias se organizem e se sintam livres em nos contactar para esclarecimento de dúvidas ao invés de já aparecer reclamando com 7 pedras na mão, sem ter o mínimo de humildade para iniciar um diálogo com os docentes. Quando os pais não são professores, obviamente deverão prestar o auxílio aos filhos, sabendo que por também serem leigos, não há problema algum recorrer às explicações daqueles que são os especialistas no componente. Enfim, para concluir parafraseando os comentários opcionais daqueles que participaram da pesquisa, ainda que o trabalho remoto possa apresentar vantagem para alguns de nós, nada se compara ao trabalho presencial e à convivência na escola. Ainda não chegou o tempo de substituir o trabalho do professor em sala de aula. Talvez quando o Estado custear os dados móveis, garantir o acesso de todos com infraestrutura, formação e suporte adequados, aí poderemos falar em educação à distância na rede pública. Pois por hora, diante dessa calamidade pública, alguns até topariam o cancelamento do ano letivo. Afinal, a mentira burocrática
democraticamente aceita, que é o trabalho remoto, visa apenas cumprir a papelada que autentica a progressão dos alunos com um mínimo de retenção, apesar das nítidas defasagens. Estamos avaliando trabalhos que nem sequer sabemos como e por quem foram feitos, atribuindo notas pela quantidade de exercícios sem nos atermos às dificuldades dos discentes. E ao que tudo indica, não voltaremos tão cedo para a escola. E quando voltarmos, não será como antes. Vale a pena aproveitarmos para refletir sobre as mudanças que desejamos no sistema educacional e pensar também naqueles que, apesar do descaso com a arte por acharem uma matéria inútil, têm utilizado músicas, danças, livros, filmes e séries para se distraírem na quarentena. Para finalizar, desejo a todos um isolamento domiciliar produtivo e, se tiverem condições, fiquem em casa. Agradeço pela atenção até aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Beijos, abraços e paz! E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sino para todas as notificações.